Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de hoje e nós estaremos aí, então, corrigindo o nosso livro de atividades, páginas 37 e 38, onde nós estaremos aí, então, finalizando o nosso volume 3. Já fechamos a apostila e agora estaremos fazendo o fechamento, então, do nosso livro de atividades. Peço que todos estejam com o material em mãos, para que possamos fazer a correção, sinalizando sempre com um certo ao final de cada correção, para que todas as atividades fiquem ok, certo? Lembrando que se por algum momento você não conseguir pegar toda a resposta, vocês receberão um link também para que vocês possam depois organizar sem nenhum problema. Na nossa aula passada, nós falamos aí sobre os verbos, ter e vir, seus derivados, vimos aí, as regrinhas de acentuação, e agora nós vamos falar sobre os verbos regulares. O que são verbos regulares? São verbos que seguem o mesmo padrão de conjugação, por isso são chamados de regular. Ou seja, eu tenho um modelo e os verbos que fazem parte do grupo chamado regulares, eles vão seguir a mesma conjugação do exemplo, porque todos fazem parte do mesmo grupo. Quando se fala, então, em verbos regulares, são verbos, tornando a enfatizar a informação, são verbos que vão seguir o mesmo padrão, por isso são chamados de regulares, sempre estarão daquela forma. Esses verbos, como o próprio nome indica, apresentam regularidade na conjugação, ou seja, não sofrem alteração no radical, parte básica da palavra. Passe o marca-texto, por favor, nesse quadrinho aqui, pessoal. E aí vocês vão observar aqui, ó. Só lembrando que os verbos são divididos por conjugações. Relembrando esse conteúdo já visto anteriormente. Todos os verbos terminados em ar, amar, estudar, comprar, são verbos de primeira conjugação. Todos os verbos com a terminação "er" no final, que é a forma nominal do verbo, por exemplo, correr, vender, são verbos de segunda conjugação. O verbo pôr e seus derivados, como repor, compor, fazem parte da segunda conjugação também. E na terceira conjugação, nós teremos todos os verbos com a terminação "ir". Sorrir, partir. Isso, pessoal, independente se ele é um verbo regular ou não. A terminação do verbo lá na forma nominal, que é a terminação "a", "e", "o" ou "i", é que determinam a que conjugação eles pertencem. Então, olha só, essa informação ela aparece aqui embaixo nessa observação. E eu gostaria que vocês fizessem essa marcação aqui, ó. Os verbos terminados em "a" são de primeira conjugação. Os verbos terminados em "e" são de segunda conjugação. "Ir", terceira conjugação. E o verbo pôr, como seus derivados são também da segunda conjugação, porque lá na forma original eles tinham a terminação "e". Reparem que ele colocou aqui, ó, "poer". E hoje nós temos a forma "por". Por isso que eles continuam sendo colocados na segunda conjugação. Lembrando aí para aquelas pessoas que têm umas ideias brilhantes, não existe verbo nenhum terminado em "ur", tá? Eu vi aqui, ó, "a", "e", "i", "o". Vou colocar o "u" agora e vou acrescentar a quarta conjugação. Não existe, tá, pessoal? Não existe nenhum verbo com essa terminação. Então, dando continuidade aí, passando, então, o marca-texto na primeira caixinha e na observação, nós temos aqui, ó, verbos nos 3 tempos básicos que nós já conhecemos, que é o presente, o pretérito e o futuro. O radical, que é a parte que ele falou, que não é alterada, que é a parte básica da palavra, é essa que está em negrito aqui, ó. E aí vocês vão observar que elas seguem em todas as pessoas e em todos os tempos. Por isso, os verbos são chamados de regulares, eles seguem um padrão. Então, ó, eu estudo presente, eu estudei pretérito, e esse caso aqui é o nosso pretérito perfeito, ação concluída, e eu estudarei é o futuro do presente. Já sabemos o conceito desses tempos: presente, ação no momento, pretérito, ação no passado, futuro,
ação que ainda vai ocorrer. Até aqui, nenhum problema. Espero que vocês tenham feito as marcações que eu pedi. E vamos dar continuidade aqui, então. Ó. Lá na página 37, deixa eu voltar aqui, que ele passou. Nós temos aqui, ó, os verbos, que é, nossa, isso aqui não tinha nem como errar. Vocês, ó, deixei essa atividade por último justamente pela facilidade de respostas. Todos os verbos aqui, vocês vão acrescentar essa informação aqui agora para mim. Vocês vão puxar uma setinha aqui, ó, para cima e vão escrever assim, por favor, que eu vou digitar agora. Pode ser a caneta ou lápis. Os verbos, faz uma setinha aqui, ó. Vocês podem escrever aqui em cima, nesse espaço aqui, ó. Os verbos abaixo estão, todo mundo anotando, hein? Os verbos abaixo estão na forma nominal do infinitivo. Vou repetir, que não terminou ainda a anotação. Os verbos abaixo estão na forma nominal, nominal é com L no final, do infinitivo. Aí vocês vão sublinhar para mim a palavra infinitivo, vão abrir um parênteses, vão fazer um hífen e vão colocar ar, vírgula, um hífen e, vírgula, outro hífen ir, seguido de ir, e outro, o hífen seguido de or. E são essas as terminações que mostram que o verbo está no infinitivo. Então, entre parênteses, o hífen seguido de a, vírgula, o hífen seguido de, vírgula, o hífen seguido de hífen mesmo, aquele tracinho pequenininho, vírgula, e o hífen seguido de or. Fechou? Parênteses. Passem o marca-texto nessa informação que vocês acabaram de anotar. Sinalizem com ok para mim, quem já fez, lá no chat. Essa informação é importante. Só a Débora até agora? Cadê o restante do sexto ano? Isso, vão sinalizando aí para mim, que eu quero saber se todo mundo está anotando. Isso aí. Beleza. Então, vamos lá. Lá naquela observação, eu quero todo mundo passando ali, tá, pessoal? Que eu estou observando no chat quem está respondendo as minhas perguntas, que eu preciso saber se vocês estão fazendo. Então, pessoal, olhem só. Já vimos naquela observação que todos os verbos terminados em ar são da primeira conjugação, os terminados em er da segunda, o or também faz parte da segunda, e da terceira conjugação são os verbos terminados em er. Diante daquela observação registrada e do exercício, não tinha como errar. Todos os verbos com a terminação a fazem parte da primeira coluna, que são da primeira conjugação. Todos os verbos terminados em er fazem parte da segunda coluna, porque são verbos de segunda conjugação. Verbos terminados em ir, coluna, a última coluna, né, a terceira coluna, que é da terceira conjugação. Nós não temos aqui nenhum verbo terminado em or, mas imaginemos que tivesse algum verbo aqui como compor, por exemplo, ou depor. Vocês colocariam também esses verbos na segunda conjugação. E é exatamente o que nós vamos fazer agora, para vocês lembrarem que os verbos terminados em or são dessa coluna aqui, ó, segunda. Coloquem, por favor, aqui do lado de vencer, uma barra e escrevam o verbo repor. Não tem acento, tá? Repor. Outra barra aqui, ó, do lado de esquecer e compor. Só esses dois exemplos aí para vocês lembrarem que os verbos terminados em or também são da segunda conjugação. Sinalizem com ok para mim quem fez a anotação, por favor.
Porque na hora de cobrar lá no exercício, eu vou cobrar com segurança, porque eu sei o que eu estou pedindo para vocês anotarem. Então, façam as marcações aí certinho. Isso aí, ó. Eu sempre observo que são sempre os mesmos alunos que colocam um ok para mim ou que fazem perguntas. Eu preciso, Sessônia, que vocês sinalizem para mim. Exercício número 1, pessoal. Ok para todo mundo? Eu acredito que ninguém errou. Explicação certinha lá na observação. Tudo certo com o exercício 1, então? Então, vamos para o próximo. Espero que todos tenham acertado, hein? Estou de olho nos OKs aqui que eu estou anotando, hein? Quem está sinalizando para mim. Vamos lá? Exercício 2. Complete a conjugação do verbo regular a seguir, que é o verbo amar. Por que ele é regular? Porque esse radical aqui, ó, o A e o M, ele vai aparecer em todos os momentos em que esse verbo for conjugado. Momentos, em todas as pessoas. Vocês vão reparar aqui, ó, que o A e o M está presente em tudo. Passem o marca-texto aqui no verbo amar, só no amar. Puxa uma setinha aqui para o lado. Faz o primeira em algarismo ordinal, que é aquele 1 com azinho do lado. Conjugação. E entre parênteses, infinitivo. O que é infinitivo mesmo? Quando todos os verbos estão com essa terminação aqui, ó. A, é, or ou i. Vou repetir. Marca texto no verbo aqui, amar. Setinha do lado. Primeira conjugação, faz o número 1, esse 1 aí em algarismo ordinal, que é 1 com azinho do lado. Primeira conjugação. E entre parênteses, a palavra infinitivo, que é a forma em que ele se encontra. Passa marca-texto aí, por favor. Agora aqui, uma setinha para cima de presente, porque algumas dessas pessoas aqui, ó, que eu citei os nomes, confundiram modo com tempo verbal. Modo é se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Fica a dica aí, ó, para quem ainda vai fazer atividade. Modo, o exercício está perguntando qual é o modo dos verbos. Você vai dizer se é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Qual o tempo verbal dos verbos abaixo? Aí você vai falar se é presente, se é pretérito perfeito, se é imperfeito, mais que perfeito. Então, tem que prestar atenção nisso daí. Então, ó, passa o marca-texto aqui, presente e pretérito perfeito. Sim, Calma, estava. Coloca aqui uma setinha para cima. Tempo. Ação ocorre no momento. Passa o marca-texto em presente, faz uma seta. Ação ocorre no momento. Marca-texto em pretérito perfeito, outra setinha. Ação concluída no passado. Concluída tem acento. É aquela que aconteceu 100%. Ação concluída no passado. Ok? Não deixem de marcar o que eu estou pedindo, tá bom? Deixa aqui. Ok, pessoal? Então, ó, eu amo, nós amamos, eles amam. Eram as pessoas que vocês tinham que completar. A primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular. Pretérito perfeito, nós já sabemos que é um passado concluído, sem nenhuma interrupção. Eu amei, ele amou e eles amaram. Cuidado com o pretérito, que é o passado, e o futuro. Muita gente troca essa terminação aqui. Se alguém colocou aotil, simplesmente colocou isso no futuro. Ó, eles amaram é passado, eles amarão é futuro. Reparem que a pronúncia é diferente, justamente para indicar o tempo verbal. Então, na terminação, no pretérito, é AM.
No futuro é AOTIL. Não confundam isso, porque eu vejo muitas pessoas, na hora de escrever ou até mesmo de falarem, trocarem aí. Aí você troca o tempo verbal. Ok, pessoal? Essa primeira parte aqui, sinalizem aí para mim se está tudo ok para eu continuar. Então, ó, presente do indicativo e o pretérito perfeito. Bacana. Então, vamos lá para o próximo. Nós temos agora aí, ó, os outros tempos, chamados também de passados. Puxa uma setinha aqui, ó, em cima de pretérito imperfeito, relembrando que presente, os 3 tipos de pretéritos e os 2 tipos de futuro indicam tempo verbal. Presta atenção que ainda não fez atividade avaliativa. Tem um exercício lá que pede modo verbal. Modo é indicativo, subjuntivo ou imperativo. O modo indicativo, fato certo. Subjuntivo, fato duvidoso ou incerto. E o modo imperativo, ordem, conselho, pedido. Tempo verbal. Você vai dizer se é presente, se é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito. Tem todo esse material aí no livro de atividades de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Pretérito imperfeito. Uma setinha aqui. Ação que durava um determinado tempo. Ação que durava um determinado tempo. Ó, eu amava, tá vendo? Ó, dá a ideia de que isso durou um determinado tempo. Diferente de eu amei. Ó, acabou. Eu amava dá a ideia que continua. Então, ação que continua durante um determinado tempo. Setinha aqui em cima, ó, de pretérito mais que perfeito. Passado com referência. Passado com referência. Palavra referência termina com C. Tem acento circunflexo no segundo E. A outro passado. Tipo, por que nós estamos anotando isso? Para vocês lembrarem a diferença dos 3 pretéritos. Porque lá no exercício também pode ocorrer essa dúvida. Então, tem que ler com atenção. Ah, eu já sei que é passado, mas tem que saber qual tipo de passado. Ok? Então, vamos lá. O pretérito imperfeito, que dá essa ideia de passado ainda durante um determinado tempo, né, duradouro, eu amava, nós amávamos, reparem que tem um acento ó, no segundo A, quem não colocou, coloque agora, porque senão fica errado. Eles amavam. Ó, mais uma vez, já vi muitas pessoas escrevendo isso aqui ó, com O no final. Pelo amor de Deus, pessoal. Não matem a nossa língua portuguesa de raiva. É com M, por favor. Amávamos, com acento aqui ó, no segundo A. Porque eu sei, né, que tem algumas pessoas que acham the best, né, ficar fazendo essas trocas, só que não existe isso. Ó, amara, se eu colocar acento aqui, ó, bagunça tudo. E vocês são do contra. Onde tem que colocar acento, vocês não colocam. E onde não tem que colocar, vocês colocam. Vocês são assim, maravilhosos, né? Top da galáxia. Vamos lá. Nós amáramos, ó, acento aqui, ó, no segundo A de novo. E eles amaram também, ó, terminação M aqui no final. Ouviram? Prestando atenção. Qual palavra, Cauã, que você nunca ouviu falar? Então, ó, reparem os acentos para colocarem no lugar certinho. Espero que ninguém tenha errado. Quem errou tem um tempinho aí para consertar. Lembrando que porque foi até bom que eu ontem falado de amarmos. Porque o pretérito mais que perfeito, ele não é muito usado. Mas vocês precisam conhecer porque ele existe. Mas, assim, geralmente é mais o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Sabe por que o mais que perfeito não é usado? Porque ele faz referência a um outro verbo que vai aparecer no contexto que também está no passado. Então, o que acontece?
é uma estrutura de escrita ou até de fala mais complexa. Então, o que as pessoas fazem? Optam por aquelas que não vão trazer erros, como o pretérito perfeito e imperfeito, certo? É o caso do tu, por exemplo, também. Nós não usamos muito tu na nossa língua, nós usamos o que no lugar do tu? O você. E o ele ou ela aí direto, né? Que já é o normal. Entendeu? Então, Cauã, por que talvez você nunca tenha ouvido essa palavra? Porque o pretérito mais que perfeito não é muito utilizado, que é uma estrutura mais complexa. Ok? Mas como vocês são alunos de best em língua portuguesa, vocês agora poderão usar o pretérito mais que perfeito, arrasando aí. Ok? Futuro do presente. Opa, voltou aqui. Futuro do presente. Coloquem aqui para mim, por favor, uma setinha aqui em cima. Mas existe, na língua portuguesa, existe. Vamos lá, pessoal? Setinha aqui para cima, no futuro do presente. Ação que ainda vai ocorrer. Ação que ainda vai ocorrer. Cuidado agora com o futuro do presente. Reparem aqui, ó, o eles amarão. Olha o que aconteceu aqui, ó. O a e o o, porque é futuro. Então, eu vou repetir. Deixa eu só fechar aqui que eu volto lá no outro. Ó, a o, tio no a. Sim, o futuro do pretérito, mas o exercício não colocou aqui. Então, ó, pessoal, é um futuro também do pretérito, é um futuro bem pertinho de algo que acabou de ocorrer, entendeu? Também nós usamos mais o futuro do presente. Ó, eu amarei, ele amará. Precisa desse acento aqui. Sem esse acento, eu mudo tudo, porque o acento indica exatamente o tempo que eu estou fazendo referência. Então, não esqueçam de colocar o acento. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Lembrando que o amarão agora, como é futuro, nós teremos que colocar aí a ótil. Deixa eu voltar aqui, ó, em relação ao pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, não tem problema não, Pedro. Vou voltar aqui, ó. Deixa eu repetir os 3 pretéritos aqui para não ficar nenhuma dúvida. O presente não tem nenhuma dúvida, o futuro do presente também não tem não. Vamos relembrar então a diferença dos 3 pretéritos para quem ainda ficou com alguma dúvida. Quando eu falo em pretérito, eu já sei que são coisas ligadas ao passado. Mas esse passado, dentro da língua portuguesa, os verbos podem aparecer de 3 formas: o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Quando eu falo pretérito perfeito, observe a estrutura aqui, ó. Eu amei. Nós amamos. Ele amou. Estou pegando algumas pessoas aqui, mas vocês estão aí com a tela vendo todas elas. Esse pretérito dá a ideia de um passado concluído, ou seja, algo que ocorreu no passado e foi finalizado. Por isso, ele tem o nome de perfeito. Claro, o pretérito perfeito. Alguém sinaliza para mim, está ok aí? O pretérito perfeito, você está claro como que eu identifico o pretérito? Beleza. Agora, olhem só. Temos o imperfeito e o mais que perfeito. Quando eu falo pretérito imperfeito, ele é o contrário do anterior, que é perfeito. Como assim, professor, o contrário? Ele também traz a ideia de passado. Porém, a ideia que eu tenho aqui, que esse passado, chamado de pretérito imperfeito, as coisas naquele momento, elas demoravam ou tinham um determinado tempo para acontecerem. Olha só que diferença agora quando eu digo eu amava. Dá a ideia de continuidade, ou seja, uma ação que ainda ocorreu durante um determinado tempo. Por isso, ele é chamado de pretérito imperfeito. Ficou claro até agora a diferença do perfeito para o imperfeito? O perfeito
totalmente concluído. O imperfeito dá a ideia de que algo lá no passado ainda demorava um determinado tempo. Ok até aí? Já o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito, ele é pouco usado e todas as vezes que ele aparecer, vocês vão observar que vai ter um outro verbo que está em outro passado, onde o pretérito mais que perfeito vai estar ali junto dele. Ou seja, como assim, professor? O pretérito mais que perfeito, ele é usado em relação a um outro fato no passado também. Então, nós vamos ter aí essa situação do pretérito mais que perfeito, fazendo aí referência a um outro verbo que também está no passado. Por isso que ele chama mais que perfeito. Reparem que, ó, perfeito, concluído, imperfeito, demorava um pouco ainda para acontecer, e o mais que perfeito, ele vai fazer ainda algo mais que perfeito em relação a um outro passado. Por isso que vocês vão observar que vão aparecer aí outros verbos. Inclusive, lá na atividade de vocês, eu coloquei essa situação. Aí vocês vão observar que onde tem um pretérito mais que perfeito, vocês vão olhar que mais um pouquinho vocês vão encontrar um outro verbo à frente que está no passado. Por isso que ele chama mais que perfeito. E aí, eu vou tornar a enfatizar esses exercícios de verbos que vocês têm até sexta-feira para resolver. Quando o exercício perguntar tempo verbal, é isso que nós acabamos de ver aqui, ó, do presente ao futuro do presente. Eu nem coloquei futuro do pretérito no exercício, não, mas os 3 pretéritos eu coloquei. O imperfeito, o perfeito e o mais que perfeito, o presente e o futuro. Isso é tempo verbal. Quando se pergunta modo, aí vocês têm que lembrar que nós temos 3. O modo indicativo, todas as vezes que os verbos indicarem fatos certos, independente se está no presente, no pretérito ou futuro, esse modo é indicativo. Se eu estou lendo lá uma determinada oração com um verbo e traz, não, é até sexta-feira. Se eu estou lendo algo que está trabalhando com a ideia de dúvida, incerteza, o modo é subjuntivo. Ah, mas essa situação aqui está dando ideia de ordem, está dando ideia de conselho, de pedido. Isso é modo imperativo. Então, cuidado, porque vocês podem trocar, como aconteceu com algumas pessoas que trocaram as respostas. Eu não perguntei nada sobre pessoa no exercício. Quando se fala pessoa, é você falar se é primeira pessoa do singular, segunda pessoa do plural. O exercício não está trabalhando com isso. Ele está trabalhando com os 3 tipos de pretéritos bem focado sobre modos verbais, que são os 3 que eu acabei de falar, e identificar o tempo verbal. Então, tem que ter muito atenção em relação a isso daí, tá bom, pessoal? E outra, o exercício está trazendo uma tirinha também. Vocês precisam ler a tirinha com atenção, porque lá eu pergunto que modo está sendo utilizado. Mas para isso eu preciso saber quais são os 3 modos e o que cada um identifica. Então, vocês têm aí todo o material em mãos para vocês consultarem. Então, façam com bastante atenção, ok? Para que todo mundo possa alcançar aí um ótimo resultado. Lembrando que nós fechamos essa atividade na sexta-feira. Encerramos, então, a nossa aula com a correção do livro de atividades, falando sobre verbos regulares. Ok, pessoal?